Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob, como podem perceber, não estou no meu local em que eu costumo gravar vídeos aí todos os dias, então por isso pode ser que a qualidade da imagem e do som não fique tão legal quanto costuma ficar eu gravando, enfim, lá no meu escritório, na minha casa. Bom, eu vou falar nesse vídeo aqui de uma matéria do Metrópolis que vai dizer que o pessoal ficou surpreso com o movimento do PDT em São Paulo de lançar candidatura própria ao governo do estado. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda para que você se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, se puder comentar um bom dia, boa tarde ou boa noite, isso também é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Bom, pessoal, como foi divulgado nessa semana, o PDT então decidiu lançar um nome para o governo do estado e, pelo que tudo indica, também ao Senado. Como eu disse no outro vídeo, esse é um movimento normal que o partido até acha que tem que fazer, até para poder dialogar melhor com outras forças lá no estado e, quem sabe, fazer alguma aliança, seja com o PDT encabeçando a chapa ou talvez esse nome de agora sair como vice, enfim, algo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Lá PDT e PSB firmaram uma aliança regional e lá na frente vão decidir qual nome vai ser o cabeça de chapa. No caso, eu acredito que será Rodrigo Neves, e o PSD apresenta Felipe Santa Cruz, que muitos dão como certo que ele vai tentar uma vaga no Senado ou até entrar de vice do Rodrigo. E em São Paulo, o PDT tinha, ou talvez ainda tenha, alguma conversa, algum diálogo com o PSOL. E o PSOL ficou surpreso, é o que destaca a coluna do Guilherme Amado lá no portal Metrópolis, abre aspas. O entorno de Boulos foi pego de surpresa com a declaração de Lupe sobre lançar candidatura própria. Olha, mas o Lupe está avisando há muito tempo que a prioridade em vários estados é o quê? É o Ciro ter palanque, né? E que para o PDT apoiar esse ou aquele candidato, é óbvio que o Ciro Gomes vai ter que ter palanque e ter apoio. E fica cada vez mais óbvio para mim que o Boulos vai trabalhar para a candidatura do Lula. Inclusive, tudo indica que o PSOL, que sempre teve candidato à presidência, neste ano não vai ter para apoiar o Lula, algo que realmente aí será inédito na história do PSOL. Aí o Boulos então quer o apoio do PDT lá no estado, mas aí vai fazer campanha para o Lula abertamente. O Boulos, só para vocês terem noção, eu gravei um vídeo sobre isso, ele teve a coragem, eu vou usar essa palavra aqui para ser bem ameno, de ir no Flow e mentir. O Boulos disse lá, quando o Monarca ainda participava com o Igor, que o Ciro iguala Lula e Bolsonaro e que acha isso lamentável. Isso é uma mentira que eu fiz questão de rebater aqui no canal. E o PDT, lançando um candidato ao governo ali agora, isso é ruim para o Boulos. Por quê? Se o campo progressista sai só com dois candidatos, Haddad e Boulos, vários eleitores mais fiéis do Ciro poderiam votar no Boulos, mesmo com algumas discordâncias, porque teria mais facilidade de votar nele do que no Haddad. O PDT lançando um nome, muitos desses eleitores do Ciro vão votar no nome do PDT. Não existe, nenhum candidato consegue fazer 100% de voto casado. Todo mundo que vota nesse vota obrigatoriamente naquele. Não, mas não dá para negar que o nome do PDT pode sim atrair alguns votos, e isso para o Boulos ali, que vai lutar para tentar chegar ao segundo turno. E eu acho que, baseado no que está sendo mostrado nesse momento, o Boulos perdeu já um pouco de força em relação àquilo que ele tinha há algum tempo. Eu acredito que essa notícia do PDT não é boa para o Guilherme Boulos, num estado muito conservador. E tem um outro ponto importante para a gente destacar. Mesmo que o Boulos, nesse momento, negocie lá com o PDT, o pessoal garanta, não, nós vamos dar apoio para o Ciro aqui na campanha de São Paulo. A grande questão é, será que o Boulos vai até o fim com a sua candidatura? No começo, eu particularmente acreditei que sim, porque ele estava batendo o pé, mas já começa a haver alguns sinais de que pode ser que lá na frente venha aquele discurso da união do campo progressista para derrotar, aí lá em São Paulo é o tucanistão, né? Porque no Brasil a desculpa é união para derrotar Bolsonaro e não se debate projeto, não se debate ideia, tudo em torno dessa união que, na verdade, sempre foi e está sendo união em torno do PT. Basta ver que lá em São Paulo o PT está batendo o pé em torno do Haddad, que lidera as pesquisas
no cenário com o Alckmin, junto com o Alckmin. Sem o Alckmin, o Haddad lidera, mas a grande dúvida é, o Haddad tem uma rejeição altíssima lá em São Paulo e pode ser que lá se tenha o mesmo fenômeno que poderia acontecer ou pode acontecer com Marcelo Freixo, que é do Haddad ter um percentual que seja o suficiente para ir para o segundo turno, chegando lá perde para um outro candidato que consiga atrair maiores forças em torno do seu nome. Por isso eu acho que, inclusive, no Rio de Janeiro, o PDT faz bem, enfim, em não se aliar com Marcelo Freixo, nem mesmo indicando vice, porque o Freixo tem uma candidatura relativamente forte para o primeiro, mas eu acho que fraca para o segundo turno. E diante disso, imagina o PDT confia no Boulos, lá na frente, de repente, o Boulos abre mão da sua candidatura em torno dessa união, e aí o Ciro fica sem palanque em São Paulo. Algo que só não aconteceu em 2018 porque o PDT teve que improvisar de última hora diante da negociação do PSB, enfim, tirando o apoio que daria ao Ciro, e então o PDT lá teve que lançar Antônio Neto ao Senado, Marcelo Cândido ao governo e Gleide Sodré vice. Então eu acho que o PDT faz bem aqui em se preparar para essa hipótese de um possível isolamento, porque nesse caso é melhor você se preparar antes, né, formar ali um palanque, material de campanha, do que eventualmente ser pego de surpresa. E esse nome do PDT não saiu ainda, não se sabe quem será, mas é o que eu disse aqui antes. Se for um nome com apelo popular, ótimo, já chega nas pesquisas ali, enfim, tendo um percentual interessante. Se não for um nome de apelo popular, mesmo assim, não dá para dizer que a eleição está definida, porque em 2018 a onda em torno de Bolsonaro, que pode acontecer em torno de outros candidatos à presidência nesse ano, inclusive de Ciro Gomes. Eu tenho tratado disso em pesquisas que, se você olha potencial de voto, você percebe que o Ciro tem um espaço muito grande para crescer. Pode ser que esse nome, tanto ao governo quanto ao Senado, consiga, enfim, crescer nas pesquisas, e esse nome crescendo pode atrair apoio daqueles insatisfeitos com o PSDB, mas que também não estejam tão dispostos assim a votar no PT, repito, muito rejeitado lá no estado. E eu vou trazer para vocês aqui uma notícia extra, né? Saiu que o Boulos está fazendo exigências para apoiar Lula. E dentre essas exigências tem lá reforma tributária progressiva, em que o PT se comprometa a cobrar tributo sobre grandes fortunas, que o Lula disse ser contra recentemente, na mesma semana que o Bolsonaro também disse ser contra, e os dois pelos mesmos motivos. E também que o PT cobre tributação sobre lucros e dividendos. Olha, Boulos, o PT teve 4 mandatos para fazer isso, teve maioria no Congresso, teve apoio popular. Não fez por quê? Não fez porque não quis, não teve vontade política, porque o Lula no governo foi um governo para atender os interesses dos banqueiros, da elite financeira, jogando migalhas para os pobres. O Boulos sabe disso, o Boulos já falou sobre isso, já denunciou. Mas, né, assim como vários outros, Marcelo Freixo, já que eu citei ele aqui antes, cito de novo, agora estão aí rendidos ao discurso lulopetista, da união do campo progressista, das forças democráticas, contra Bolsonaro, né? Então vamos ver o que vai acontecer, mas a mim não tenho dúvida de que o Boulos, só se minha língua queimar muito, vai apoiar Lula, mesmo que o Lula não se comprometa com nenhuma dessas exigências que o Boulos neste momento faz. E até me parece que essas exigências são mais para inglês ver, para mostrar para a militância, olha, o Boulos pediu alguma coisa, o Boulos tentou, né? Mas no final a gente sabe, como a gente está vendo, né, que o Lula não tem se comprometido muito com nada. Dá sinais aqui, sinais ali, mas compromisso mesmo até agora não se tem. Bom, e para fechar sobre o Boulos, que depois de surpreender em 2020, enfrentando o PT, que no começo também tinha essa história, né, do PT pedindo para o Boulos não ser candidato, com promessa aqui, promessa ali. Agora, de novo, o PT promete que se o Boulos abrir mão, vai apoiá-lo em 2024 para a prefeitura. Aí chega em 2024, a história vai ser outra. Enfim, a gente sabe que o PT não tem muitas facilidades ou não tem um histórico muito bom de cumprir promessa. Então vamos ver qual vai ser a escolha do Boulos, né? Em 2020, ele enfrentou o PT lá na capital de São Paulo, ficou em segundo lugar, o PT ficou lá atrás, perdendo, enfim, para vários candidatos, com o Gilmar Tato. O Boulos foi para o segundo turno, perdeu para o Bruno Covas. Agora, vamos ver se o Boulos vai se render de fato a esse discurso. Agora, o Brasil 247 está soltando ali que, se as forças progressistas se unirem, pode ser que o Haddad vença em primeiro turno. É inacreditável. E aí eles colocam a fotinha do Márcio França. Márcio França, que agora, para eles, é tido como progressista, mas em 2020
quando tinha Antônio Neto do PDT como seu vice concorrendo à prefeitura, eles chamavam Márcio França de direita, enfim, de um tucano disfarçado por ter sido vice do Alckmin. É uma coisa realmente inacreditável que a gente está vendo, mas vamos aguardar e ver se o Boulos vai se render a esse discurso ou vai bater o pé e fazer como fez em 2020. De todo jeito, eu acho que o PDT lançar o nome aqui, tanto ao governo assim como ao Senado, eu acho que é uma boa, porque não dá para ficar contando com eventual apoio daquele que neste momento já está dizendo com todas as letras que Lula é o melhor, que enfim, eu tenho respeito pelo Ciro, mas eu vou apoiar o Lula mesmo. Então, o PT faz bem, não dá para contar com apoio desse ou daquele que nesse momento já demonstra total rendição ao discurso lulopetista. Meus amigos, então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.